Oi, gente, eu sou a Marli do Ateliê Arte e Companhia e primeiro, feliz 2022, que seja um ano muito abençoado, com muitas conquistas, realizações, sucesso, muita saúde e amor para todos. E hoje nós vamos fazer um lindo e charmoso patinho de chapéu, simples, fácil e muito gostoso de fazer. Então, bora trabalhar! Eu desenvolvi o molde e estou disponibilizando para vocês aqui na descrição do vídeo. Passei para o tecido, já risquei. E a dica é, cada peça que você for cortar, que ela for dupla, né? Prende bastante com o alfinete, coloque 2, coloque 3, coloque quantos alfinetes forem necessários para que a peça fique segura e você possa cortar as duas sem danificá-la, né? Sem correr o risco de perder a peça por um corte errado. E depois de bem firme, é só cortar. Para quem for costurar na máquina, costure em cima do risco. E quem for fazer como eu, que eu adoro fazer o caseado no feltro, então a gente corta antes para poder fazer o caseado em cima do risco. As peças já estão todas cortadas. E agora nós vamos montar as peças que precisam do forrobel, que é para estruturar a peça, né? Como o bico. O bico tem uma dica, gente. Eu faço ele em duas partes, né? Não faço ele duplo, porque ele é levemente inclinado, o bico do pato. Então eu faço a parte de cima um pouquinho menor, 1,5 milímetro mais ou menos menor que a parte de baixo, para quando a gente for costurar, ele dá uma envergadinha. Aí a gente coloca o forrobel nas asas e nas patinhas, só. E nós temos aí essa parte de baixo, que é o que vai dar estrutura para o pato ficar de pezinho sem tombar, que a gente começa a fazer como orientação, né, para não ter erro na medida, né, na hora da costura, seguindo a dobra do pescoço. Então a gente começa a costurar essa base pela dobra do pescoço e ela chega aí uns 4 centímetros, 5 antes do rabinho do pato. Depois que a gente colocar essa parte, né, aí a gente vai para a etapa seguinte. Olha lá, costurada a parte já, então já tá seguro, está no lugar certinho. E aí agora a gente une as duas peças certinhas, juntando as duas partes certinhas, começando pelo rabinho, para ficar bem ajustadinho. E faz a costura até chegar novamente até a dobra do pescoço, porque depois dentro nós vamos colocar um saquinho de areia e o enchimento. Já está costurado. E aí a dica, gente, é que como o pescoço é bem curvado, costura um pouquinho, fechando o pescoço e vai colocando plumante. Costura mais um pouquinho e vai colocando aos poucos, porque senão o plumante não chega em todas as partes que precisa para dar o acabamento perfeito, né, da curva do pescocinho do pato. E assim vai preencher todos os cantinhos para ficar realmente perfeitinho. E eu uso areia de aquário, tá? Então é um saquinho firme, resistente e vai equivalente aí a uns 3 copinhos de café de areia. É só para poder dar sustentação mesmo, não precisa ficar pesado nem cheio demais. E na hora de amarrar, lógico que a gente tira de dentro do pato para dar aquele nó seguro, né? Não dá para amarrar pelas duas pontas porque ele pode soltar. Então a gente segura, torce e dá o nó, mas deixa uma folguinha para a areia ficar maleável dentro do saquinho, senão fica uma pedra. E aí acaba com a delicadeza do pato, né? Porque ele acaba ficando preso num lado, isso fica marcado. E a gente não consegue depois deixar o pato todo torneado com o restante do preenchimento, que é o plumante. E a gente fecha esse saquinho depois que a gente der o nó, prendendo pelas pontinhas. A gente faz uma leve dobradinha, pouca coisa nas pontinhas. Isso vai dar segurança dessa pontinha não abrir, né, na movimentação do pato para lá e para cá.
então a gente fecha, né? Porque é um risco que tem de repente estourar a pontinha. A gente fecha e prende com fita crepe. E para quem preferir ter uma segurança maior de que o saquinho não vai sair do lugar, passa um pouquinho de cola em cima da fita crepe e prende no corpinho do pato e depois preenche com plumante, que não vai ter problema nenhum de deslocamento do saquinho do lugar. É mais seguro trabalhar assim, tá? E aí é só ir preenchendo, costurando, dando todo o formato, observando, né, se tá ficando certinho dos dois lados. E aí está o patinho todo costurado. Olha que lindinho. Não tem nada no pato ainda, mas já tá perfeitinho. Uma delícia de fazer. O bico eu fiz a costura, sempre o caseado, né, eu faço no feltro, a volta toda, e deixei o encaixe do bico aberto para realmente encaixar na hora de colocá-lo no lugar, porque senão ele fica pendurado, né? Vai ficar esquisito. E os pezinhos eu marquei e fiz pesponto. Mas se você tiver uma demanda aí de pedido, né? Uma demanda grande aí de pedido dos patinhos, você pode fazer só a marcação com uma canetinha permanente. As asinhas já estão estruturadas, mas antes de montar o pato, nós vamos fazer o chapéuzinho, que é muito fácil, muito simples. Eu peguei barbante de tapeçaria, porque eu tô sem sisal aqui, e eu queria que ficasse com aspecto de palha ou de sisal. Então eu peguei ele branco e depois eu vou tingir. A gente faz, né, um torcidinho, né, um enroladinho da pontinha, e a gente começa a prender com cola quente. Eu fiz a experiência com cola branca e cola de silicone e não dá certo, porque a gente tem que segurar para ir firmando as voltinhas e ele gruda na mão e gruda na tabuinha e gruda para todo lado e, nossa senhora, complica demais o trabalho. E a cola quente é o mais adequado mesmo, porque já cola na hora, fica perfeitinho. E depois a gente tira o excesso, limpa o bico da pistola e tira o excesso de cola, caso, né, tenha acontecido de extrapolar um pouco aí os limites. E é só isso, ó. Vai passando cola, vai contornando aí, prendendo o cordão, passa cola e vai dando a volta com o cordão em cima da cola. E aí eu calculei 2,5 cm para a base do chapéu, né, para a cúpula do chapéu. Depois que a gente conclui esses 2,5 cm, a gente continua com o barbante para o lado de dentro, não mais pela volta de fora. Começa a tornear o cordão pelo lado de dentro, né? Pela beirada de dentro dessa cúpula, que é onde vai criar o volume do corpo do chapéu. É muito rápido, muito fácil de fazer. Lá já está formando o corpinho do chapéu. E para essa altura do chapéu, né, para essa medida de pato que eu deixei aí disponível para vocês, o molde, esse corpinho tem 1,5 cm. Quem quiser um pouquinho mais alta, né, essa paredinha aí do chapéu, ou um pouquinho mais curta, né, um pouquinho menor, pode trabalhar a medida do jeito que quiser. É só uma sugestão. E agora nós vamos fazer a aba do chapéu. Então a gente volta com o barbante para o lado de fora, né, para poder ir criando a aba do chapéu. E aí, para facilitar o trabalho, a gente apoia o chapéuzinho, né, em alguma plaquinha, e vai passando a cola e vai, né, acertando o barbante, ele vai ficando ajustadinho, certinho. E para dar o acabamento,
a gente passa cola na beirada, indo pro lado de dentro do chapéu, e aos poucos, a gente não pega essa parte e já joga toda pro lado de dentro, porque vai ficar aparecendo. A gente continua levemente o contorno e vai colocando a pontinha pro lado de dentro, e com a cola quente mesmo, a gente vai escondendo ela. Fica perfeitinho, fica uma graça. E agora, né, conforme eu falei, se teve excesso de cola, né, pro lado de fora, a gente limpa o bico e retira. E tá pronto o chapéuzinho. Olha que belezinha. E para estruturar melhor o chapéuzinho, eu resolvi passar cola branca pura nele todo, por dentro e por fora. É só colocar um pouquinho e espalhar com a mão mesmo, com o dedo, só para ele ficar todinho nivelado, estruturado e não abrir nenhum cantinho. E depois de seco, a gente tinge ou pinta. Eu estou usando tinta aquarela, né, para tecido. É um pouquinho de marrom com amarelo, para dar mais ou menos um tom de palha. Mas, na verdade, ele ficou muito clarinho. Então, depois eu peguei um pouquinho de tinta de tecido palha, né, diluí um pouquinho na água para ela ficar mais aguadinha, ficar mais fácil para pintar, e passei nele todo. E aí está pronto o nosso chapéuzinho e nós vamos decorá-lo agora. Então assim, eu quis fazer o pato branco, biquinho amarelo, patinha amarela, tradicional do pato, né? E eu tive um pato quando eu era criança e eu era apaixonada. E aí um dia me deram notícia que tinham matado o pato para comer, eu quase morri. Então assim, eu tenho um carinho, né, pelos patinhos, sempre adorei. E aí resolvi fazer. Eu já queria fazer há um tempo esse patinho decorado e vou fazer outros modelos. O bico caído, bico para trás, ele deitadinho. Então, se vocês quiserem sugerir algum modelo aí para eu trazer para vocês, por favor, deixem nos comentários, tá? E então assim, para não ficar muito decorado, poluído o pato, eu peguei um tom de amarelo bem clarinho, bebê mesmo, bem suave, para fazer a volta do chapéuzinho e o lacinho do pescoço. E ali eu esqueci de mostrar para vocês antes, eu sempre tenho florzinha de biscuit cortada, vários modelinhos, tamanhos, para eu poder usar na hora conforme a necessidade do que eu estiver fazendo. Então eu sempre deixo para pintar conforme o que eu preciso na hora. Né, a cor que eu precisar usar na hora, eu pinto, que seca muito rápido, mas pelo menos já está pronto e eu posso usar à vontade. É uma dica, tá? Porque sempre ajuda bastante. Já está pronto, é só lá pintar rapidinho e dá para fazer um monte de coisa. E claro que eu sempre, depois que coloco as florzinhas, coloco os cristalzinhos, que eu amo de paixão, que dá sempre um grande charme na peça, né? Fica muito bonito, muito delicado. E está pronto o nosso chapéuzinho. Então, vamos montar o pato. Só estou terminando a florzinha que vai no lacinho do pescoço. Então, já separo tudo, já monto tudo junto. Aí as florzinhas que eu falei. Aí no bico do pato a gente faz a aberturinha, né, da narina do pato. Então eu peguei um tom de alaranjado e faço essas voltinhas como se eu estivesse fazendo um caseado, mas sem dar um nó. Eu faço 4 voltas de cada lado. Começo de um lado, eu passo o nozinho por dentro, né, da costura para escondê-lo. Faço de um lado, desse lado eu atravesso para o outro, faço do outro. Volto com a linha para o outro lado, tá arrematado, tá pronto, não sai do lugar. E para fazer o olhinho,
Eu marquei, né, a altura do olhinho onde eu queria. Aí eu coloco a agulha de frente para mim, para eu atravessar de um lado para outro, tendo a certeza de que a linha tá reta, né? A agulha está retinha e o olho não vai ficar torto, né? De um lado num lugar e do outro no outro. E aí eu volto com a agulha e prendo na laçada do nó para ter certeza que não vai soltar. Aí eu coloco a conta, prendo bem, faço um arrematezinho bem pequenininho do outro lado. E agora eu coloco a conta do outro lado. E faço esse vai e vem, né, de uma conta de um lado para outro, umas 3 vezes pelo menos. E encerro laçando em volta da conta. 2 vezes para ficar bem seguro. Passo a agulha por dentro da laçada e depois vou com a agulha para o outro lado e corto. E está feito o olhinho. Nesse caso, eu corto bem rente, que é para não ficar ponta, tá? E aí, antes de colar os pezinhos, a gente coloca para ver exatamente onde ele vai ficar, para não deixar torto, né? Nem muito para frente ou muito para trás e deixar o pato, né, desnivelado. Então, eu já seguro, já levanto o pato com o pezinho no lugar que eu quero que ele fique, aí passo a cola. A mesma coisa eu faço com as asinhas. Seguro e vou com a cola exatamente onde eu quero que fique a asinha. E aí vou completando. Onde precisar de cola, eu coloco mais um pouquinho. Sempre de forma bem moderada, para não exceder a quantidade de cola e não acabar, né? E não tirar o acabamento do trabalho. Tá quase pronto o nosso patinho. Agora o biquinho também, cuidado para não extrapolar a quantidade de cola. E segura até colar, para ele não ficar torto, não sair do lugar e não ficar torto. E agora vamos fazer um lacinho no pescoço, né, para dar um charme aí maior ainda no pato, que já está charmoso. Então eu fiz a volta com a fita e agora eu vou fazer um lacinho, que é o lacinho 8, né? Que você vai e volta com a fita, formando um 8 2 vezes. O maiorzinho de baixo e o menorzinho de cima. Eu adoro fazer esse lacinho, eu acho que fica muito charmoso, muito delicado. Sempre observando se tá igualzinho dos dois lados. E é muito simples, muito fácil de fazer. Aliás, todo esse trabalho foi muito fácil de fazer, muito simples, muito gostoso. Aí cola com cola quente o lacinho e a florzinha para dar acabamento.
E agora vamos colar o chapéuzinho. Então eu gosto dele de lado. Eu acho que fica um grande charme. E aí a dica é, coloca no lugar que você quer que fique o chapéu e passe a cola no chapéu. Porque aí você vai ter o limite, né? Vai ter a visão da quantidade certa de cola para colocar, para não colocar cola demais, né? E não ficar excedendo aí a cola aparecendo, que fica feio, acaba com o trabalho. Faz isso no lado de trás, na frente do chapéu. E está pronto o nosso patinho. O pato, gente, é sinônimo de ação, de movimento. Ele não é um animal perfeccionista, mas ele não deixa de fazer o que ele sabe que pode fazer. Essa é a dica pra gente, ok?